Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é Franz e mais um Umbanda, Consciência e Juventude, agradecendo a Deus, aos orixás, aos nossos guias e protetores espirituais e pedindo para que esse programa transcorra em paz, amém. Gente, alguns recados aí nos nossos próximos eventos, então nós teremos dia 13 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, 8h30 na verdade, o curso de Reiki 2. Então aqueles que quiserem participar, entrem em contato com a gente através do umbandaconsciente@gmail.com para que reservem sua vaga, entrem em contato conosco para ver os valores. Teremos também dia 14 e dia 21 o curso intensivo de apometria. Então aqueles que quiserem fazer parte do nosso grupo de apometria e quiserem fazer o curso, então também se inscrevam por esse e-mail, umbandaconsciente@gmail.com. É importante que faça uma prévia inscrição para a gente ter uma noção de quantas pessoas e qual é a estrutura que a gente vai poder disponibilizar para vocês, tá certo? Fora isso, no final desse mês, a última quinta-feira desse mês, a gente vai ter a iniciação ao curso de Magia Divina das Chamas ou das Velas, às quintas-feiras, a partir das 8 horas. Então, aqueles que estiverem interessados de conhecer um pouco mais sobre magia divina, ativar os poderes divinos, ativar as evocações, o curso da noção de espaço mágico, da noção de magia, né, tanto utilizada dentro da Umbanda, dentro do nosso ritual, embora não se precisa ter necessariamente a religião de Umbanda como base, mas se você se interessar pela magia, por trabalhar com esses mistérios divinos, venha conhecer. A gente vai ter a aula inaugural na última quinta-feira do mês. Então, aqueles interessados também, umbandaconsciente@gmail.com. Tá certo? Lembrando nossas mídias, no Face, a nossa página UCJ, Umbanda Consciência e Juventude, onde a gente posta textos, fala um pouco com a galera, onde a gente está cadastrando e-mails para receber as nossas atividades, saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Então, aqueles que gostarem, que quiserem entrar nas nossas newsletters, entre em contato aí pela página, tá certo? E a gente tem os dias de trabalho, já tem a de assistência espiritual gratuita, que é de sexta-feira a partir das 7h30, onde a gente começa a entregar as fichas, né? Essa sexta-feira nós vamos ter o trabalho com os nossos amados caboclos, focando aí na expansão do campo de realização, então o quanto você pode realizar. A nossa gira também conta com a presença do terapeuta Paul, que é uma pessoa que dá algumas dicas de terapia de forma gratuita na sexta-feira, tá certo? Então aqueles que quiserem conhecer essa estrutura, fora que nós temos também um espaço mágico aberto, onde o Renato faz os atendimentos de magia. Então a nossa gira tem essas 3 colunas aí, então aqueles que quiserem passar, além da aplicação dos médios, o Reiki, né?
dentro da gira. E de quarta-feira, o atendimento terapêutico de coaching, que é o atendimento gratuito, né? E o trabalho de atendimento de reiki, que também é um atendimento gratuito. É claro que aqueles que quiserem contribuir com a casa, contribuir com alguma ação, a gente está arrecadando roupas, alimentos, né? A gente tem aí o caso, para quem acompanha a gente na rádio, a gente tem aí o caso do David, que graças a Deus está super bem, está super confiante. A gente está precisando ajudar a organização onde ele está. Então, todo alimento, toda roupa é muito bem-vinda, né? Para que a gente possa continuar tocando esse trabalho, tá certo? Então, de terça-feira a gente tem o desenvolvimento espiritual. A gente vai iniciar agora a teoria no módulo Mediunidade na Umbanda. Então, aqueles que quiserem assistir uma aula, venham a partir das 8 horas. Nosso endereço, Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Rua Doutor Sérgio Meira, 41, ok? E hoje a gente vai continuar a falar de um assunto que é bastante interessante e talvez seja o assunto que mais desperte a curiosidade do umbandista quanto realizador, que é a magia de Umbanda, né? Então a gente deu um conceito aí de espaço mágico com base na ciência, né? Então o que acontece quando eu aqueço e crio um campo direcionado para atrair vibrações positivas e se ligar aos campos maiores aí, as faixas vibratórias maiores. Então quando você vê o seu guia riscando um ponto, fazendo aqueles símbolos mágicos ativadores aí, as chaves que o seu guia tem, e vê que ele põe alguns elementos e põe vela, o fato dele determinar aquela ação, o fato dele utilizar a vela como um dos elementos, é claro que a vela tem uma função divina dela, né? Então, para você ter uma noção como eu faço, né, para entender um pouco da magia divina, um pouco da magia de Umbanda, a vela, por si só ela ilumina, ela tem o elemento fogo que aquece e tem o elemento fogo que consome. Então, aí você já tem três funções diferentes para a chama da vela, independente da cor dela. Ela aquece de forma mágica, né? Agora eu estou falando do lado espiritual. Ela aquece, ela consome e ela ilumina. Então, se a gente for pegar e fazer uma ligação com os espíritos, com o mundo espiritual, o espírito que vem para ser ajudado, que pode estar aí como encosto, ou com algum tipo de dentro de alguma faixa vibratória desarmônica, então ele é consumido todo o mal, toda a impureza, todo o desequilíbrio que ele tenha, é iluminado a sua consciência e é aquecido de todas as necessidades que ele possa ter. Então, é uma relação que à medida que a gente vai estudando, conhecendo um pouco mais dos elementos de Umbanda, a gente pode ter, claro, essas funções simplesmente com a função do elemento. Então, eu sugiro a você, umbandista, que esteja me assistindo, você adepto, quando você vai fazer uma oração, um trabalho de Umbanda, independente do seu guia, né? Então, uma coisa é o ponto riscado que o guia faz. E ele sabe as chaves ativadoras, ele não passa, e aquilo é legítimo, porque são chaves que te ligam aí a, a outras faixas vibratórias para que você comece a receber irradiações divinas, faixas vibratórias positivas
e positivadas. Por que positivas e positivadas? Porque positivas é quando eu dou um salto, né? O salto quântico de faixa vibratória, ou seja, ele eleva a consciência para que a gente possa receber o benefício daquela ação, né? Esse é um ponto. O outro ponto é a faixa positivada, é quando ele vai em vibrações mais baixas, mais densas, que a gente possa, por um acaso, estar vibrando, e ele consome, ilumina e aquece aquele ponto com relação à vela, né? Com relação às velas que eles põem, e os símbolos, né? Então ele faz toda uma limpeza daquele polo negativo nosso ali que pode estar desequilibrado e causando as nossas dores kármicas aí, as nossas dores espirituais. Mas entendendo um pouco da ativação dos espaços, tanto ativação do espaço do ponto riscado, onde a pessoa entra, a pessoa tem ali o passe do caboclo, descarrego, né, do guia espiritual que esteja trabalhando. Tem também aquele espaço mágico onde eu determino um lugar, desço a minha oferenda, ponho os elementos que o guia pediu e faço os meus pedidos divinos, né? Então, o que isso acontece, né? Dentro do espaço mágico existem algumas coisas que são meio padrões. Então, no espaço mágico a gente tem a parte da escrita mágica. Então, os traços, os riscos, os desenhos, vamos dizer assim, de uma forma chula, que os guias passam e fazem, né? Então, existe também a questão dos elementos colocados, né? Então, uma pedra, uma erva, uma planta, uma água, um líquido, né? Uma vela de diversas cores. Mas existe a questão da vibração divina que aquele espaço toma. Então, existem duas formas de visualizar o espaço mágico, e essas duas formas atuantes, uma não anula a outra, anula a outra. Então, a primeira forma é com relação à ordem divina que ela vem. Então, se é de ordem de Oxalá, de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, de Nanã, de Obaloaê, de Oxumare, de Logunã, de Ansã, de Emanjá, enfim, dos orixás, e a ordem quântica elemental da coisa, que se está ativando, por exemplo, o elemento vegetal na faixa vibratória de Oxóssi, na faixa vibratória de Ogum, na faixa vibratória de Xangô, na faixa vibratória de Oxalá ou de qualquer orixá. Então vamos entender um pouco mais disso. Quando a gente fala de mental divino, virtude divina ou orixás, a gente fala de campos multivibracionais, universais. A gente fala de consciências que vibram independente da faixa vibratória que se encontra, que a gente se encontra, né? Então, é claro que a gente pode pegar aí, por exemplo, o orixá Ogum e visualizar que ele está presente em todas as faixas vibratórias, tanto nas 7, com relação a nós, né? Tanto nas 7 positivas quanto nas 7 negativas. Ou seja, existe um Ogum ou uma manifestação de Ogum, vamos por assim,
em cada faixa vibratória que a gente se encontre, que exista. Então tem os Oguns de baixo, o Ogum que trabalha, por exemplo, nas esferas negativas, ordenando ali seres equilibrados, desequilibrados, trazendo um trabalho de caminho para aqueles que estão procurando uma luz ali no fim do túnel, naquela faixa vibratória. E a gente aprende na escola onde eu vim, aprende que existem 7 faixas vibratórias, em cada 7 faixas vibratórias existem 7 graus vibracionais em cada faixa vibratória. Então, por exemplo, se eu falo que existe um Ogum embaixo, no primeiro, então faça aí um gráfico, partindo no marco zero, trace um ponto para o lado, um traço para cima e um traço para baixo. Então, em cada faixa dessa existem 7 vibrações possíveis, existem 7 orixás aí regendo, e tudo dentro da Umbanda, quando a gente fala em faixa vibratória, na escola onde eu aprendi é cétuplo. Ou seja, existe um Ogum da fé, um Ogum do amor, um Ogum da ordem, um Ogum da justiça, um Ogum da geração, um Ogum da evolução para cada faixa vibratória. Então, esses são os intercruzamentos multidimensionais, multivibracionais que existem dentro da Umbanda, dentro da nossa consciência, dentro da Umbanda não, mas universalmente falando, espiritualmente falando. E cada um deles vai ter uma faixa vibracional elemental também. Então, trazendo isso para o elemento pode, embora seja, por exemplo, se eu pego uma pedra, que é que pela teologia nos fala que é do orixá Oxum, né? A pedra, independente qual seja, mas o mineral é do orixá Oxum, ele age em 7 vibrações diferentes. Então, ele, quanto mineral, ele pode agir na vibração do amor puro, né? Então eu falo de um mineral de Oxum, mas ele pode ser um mineral de Ogum, um mineral de Xangô, um mineral de Oxóssi, um mineral de Egunitá, enfim, de qualquer orixá. Então, o que acontece? Entendendo que cada elemento é multivibracional, multidimensional, a gente pode entender que quando, por exemplo, um caboclo, imagina que você tem um caboclo que trabalha na linha do amor, né? Então, você acostumou a receber orientações dele de fazer oferendas dentro da cachoeira com certos elementos, né? Então, aqueles que vêm, por exemplo, de uma vertente mais elemental, mais do candomblé, existem comidas, né? Comidas, elementos específicos para aquele guia, para aquele orixá. Só que ele tem o seu campo pleno de ação em um campo específico, aquele que ele pede mais oferenda, aquele que você já tem consciente a atuação, né? Mas ele tem 7 vibrações naquele campo ainda. Então, por mais que ele seja, por exemplo, nesse exemplo do guia de Oxum, que ele trabalhe dentro da cachoeira, ele tem 7 vibrações que trabalham, que estão presentes ali na cachoeira. Então, na cachoeira existe a vibração que ele trabalha quando ele está vibrando
a ordem, quando ele está vibrando amor, quando ele está vibrando justiça, quando ele está vibrando geração, evolução. Então, quando eu falo que no último programa que eu falei que as pessoas elas devem ou é de boa prática você dar outros campos de realização para o seu guia, para o seu orixá, né? Embora ele tenha um campo pleno, esse campo pleno tem 7 vibrações divinas. E às vezes a gente deixa de ativar essas vibrações divinas por não entender que todos os elementos que a gente está no mundo espiritual multivibracional. Então, quanto mais elementos eu der de correspondência para que o meu guia ative as suas chaves, mais realizador o seu campo fica com relação à minha percepção. É claro que você pode falar assim, mas o meu guia, ele tá lá, ele conhece o campo dele, ele não precisa que eu dê isso para ele, porque ele tem. Realmente, como se você pensa em dar, né? Quando eu falo dar o elemento para o guia com a intenção de oferecer algo que ele precise, realmente ele não precisa, porque ele está no campo divino, ele não está no campo positivo da vibração, ele não precisa que você dê algo para ele ter essa consciência. Mas quando eu falo de correspondência elemental magnética, eu falo que assim como as oferendas precisam de um polo de referência vibracional, ou seja, quando eu faço oferenda para o meu orixá, quando eu faço oferenda para o meu guia, aquela oferenda vai ter uma correspondência elemental com a vibração que eu ponho ali e com os elementos como chave ativadora. Eu entendo que o meu guia, sim, talvez para abrir outras chaves de consciência, ele precisa da correspondência elemental para um trabalho, para que ele atue da faixa vibratória onde ele se encontra, naquele campo de realização, em nosso benefício. Trazendo isso para o espaço mágico, você percebe que cada espaço tem pode conter muitos elementos ali. Então, quando eu vejo um símbolo divino, e esse símbolo tem um elemento, e se você perceber que cada trabalho diferente com o mesmo manifestador, o mesmo guia, ele põe um elemento diferente naquele símbolo, você agora entende que ele está ativando aquele símbolo em diferentes faixas vibracionais. E aí você entende que o seu guia, ele também trabalha no sétuplo. Dentro da Umbanda, a gente trabalha no sétuplo. Então, como uma questão de organização, vamos por assim, a gente tem a Trindade, né? Com relação ao ritual, nós temos ali de figuras importantes o sacerdote, né? O Cambono e o Ogã. São os 3 líderes dentro do ritual. Mas quando eu falo de vibração, quando eu falo de virtude, quando eu falo de conhecimento de consciência de Umbanda, eu falo no sétuplo. Tá certo? Então é uma... Aí você pode falar para mim, mas Franz, a magia, então o meu guia ele tem um trabalho específico que ele passa para determinado tipo de problema, que é um ritual. Ou seja, ele não muda.
Então era muito comum, por exemplo, é muito comum as pessoas que trabalham na Umbanda de forma intuitiva receberem métodos de trabalho com elementos específicos para um fim independente do motivo do problema. Por exemplo, são aquelas pessoas que trabalham com benzimento, por exemplo. Eu tenho um benzimento específico para quebrar, sei lá, quebrar inveja na criança, né? É muito comum. Hoje nem tanto, não ouço falar muito, mas antigamente eu lembro da minha mãe me levando numa benzedeira aí que ela trabalhava com os guias espirituais, ela tinha um benzimento para tirar quebrante, para tirar esse tipo de vibração, né? Mas o que eu estou dizendo é que tudo bem, pode-se existir uma métrica de trabalho onde ele tem um campo de ativação, mas é importante que, independente de que ordem seja o seu guia, que faixa vibratória ele atue de consciência divina, se é Ogum, é Xangô, é Oxóssi, é Iemanjá, que seja. Se você abrir o campo realizador no cétuplo, são outras chaves dadas e o cétuplo começa a atuar em sua vida, né? Começa a atuar em seu trabalho. Então você vai ver, por exemplo, você abre campo para que ele passe outros procedimentos, uma outra forma de visualização. Então, quando vocês reparam, por exemplo, que praticamente todos os espaços mágicos ele tem aquele conceito que eu passei para vocês da vela. Então ele põe a vela, e isso aquece o campo eletromagnético formado por átomos, e à medida que aquece dentro de uma consciência divina, a pessoa que está lá, ela começa a dar saltos quânticos, ou seja, quando eu falo de salto quântico, eu falo de uma vibração, de uma faixa vibratória para outra. Então essa é a função, por exemplo, física, científica do aquecimento de uma vela. Quando o fogo aquece, quando a luz do fogo aquece um campo, o átomo salta com referência a sua posição do espaço. Tá? Então isso é físico. Trazendo o lado espiritual da coisa, quando eu aqueço um determinado espaço com a chama da vela sob a luz do observador, que é o guia, ele promove um salto consciencial, um salto elemental de faixa vibratória, que permite que ele possa atuar. Tá certo? Então, a gente vê que a física, muita gente fala de cura quântica hoje, fala enfim, tá na moda, apometria quântica, tá na moda falar do quântico, né? Mas é importante que se tenha o conceito disso. Então, quando eu falo quântico, eu quero dizer que existe uma contagem, né? Contar. Então, utilizava-se a física quântica para determinar não, porque a física quântica é diferente da física convencional, que eu consigo determinar, por exemplo, um espaço e tempo de um veículo chegar em tal lugar com precisão. A física quântica ela é probabilística. Então, o que se pode
que se pode perceber é que existem saltos com relação a átomos que a gente não sabe exatamente em que posição pode estar, mas pode prever uma probabilidade de estar em tal espaço, em tal consciência. Então, dentro da Umbanda, dentro da espiritualidade, a questão quântica é bastante importante e ajuda, por exemplo, na consciência de Umbanda, quando eu tenho um campo, ou seja, um orixá regente que me fala uma faixa vibratória atuante. Então, por exemplo, quando eu falo de Oxalá, quando eu falo do trono da fé e eu falo que a pessoa teve um salto quântico, eu não consigo determinar para onde ela foi dentro de Oxalá desses sete. Se é um Oxalá da fé, se é na faixa vibratória da fé, se é do amor, se é do conhecimento. Eu não consigo determinar isso, mas eu consigo ter uma noção do campo que a pessoa está sendo beneficiada, que a pessoa está sendo ajudada. E elementalmente falando, cada elemento ele vai adotar uma, uma faixa vibratória divina que vai ter diferente atuação. Então, por isso que a espiritualidade sim utiliza da física, que é uma ciência exata, mas tem um fator aí muito importante que, quando eu falo de salto quântico, eu falo de uma probabilidade, né? Uma probabilidade da pessoa ter ou não esse salto. Por quê? Porque é a probabilidade da consciência dela. Ok, você se ligou, ó, em termos práticos. Ok, você entra no espaço mágico, totalmente elementarizado, o guia faz o seu trabalho de descarrego, e aqueles elementos, quando você sai daquele espaço mágico, aquele espaço mágico ele faz uma cópia vibracional para você. Então, determinado tipo de, independente que o espaço mágico ele é utilizado para muitas pessoas, o mesmo espaço durante uma gira. Por quê? Porque no lado espiritual é feita uma cópia vibracional daquele espaço. Então cada um vai ter a sua referência energética naquele espaço que o guia ativou. Mas o fato de você ter ou não a consciência, atingir ou não a consciência, depende do observador. Então depende de quem? Depende de você, que está recebendo vibrações diretas daquele espaço mágico copiado para a sua vibração viva e divina. E aí você começa a ter um pouco mais a ideia da explicação, somar um pouco da espiritualidade com a questão da física, que é uma ciência, é que você tenha um pouco mais de consciência, que nós tenhamos um pouco mais de consciência espiritual e queiramos a consciência também. Queiramos a consciência, porque uma coisa é o guia ativar um trabalho, fazer diversas oferendas. Quantos de nós já não passou por aquele questão de, poxa, tá estamos com um problema aí, podemos estar com um problema aí urgente, e aí a pessoa visita vários tipos de terreiros, faz aí vários tipos de trabalho e não tem uma efetividade. Aí chega
Um dia que ela perdeu as esperanças, vai em algum terreiro, vai em algum um trabalho, um guia, ele consegue resolver de forma rápida aquele problema. Quantos de nós já não passam isso? E não é porque o outro guia, os outros guias, os outros médiuns não passaram instruções ou não fizeram trabalhos de acordo. É porque a consciência da pessoa que estava com problema não tinha chegado ao ponto de abrir essa chave, abrir a solução do problema dela, e precisava de um caminho em dose homeopática, em pequenas doses, para que a pessoa tivesse a consciência necessária para conseguir aí o que ela precisava. Então, com relação aos espaços mágicos, às oferendas, é exatamente isso que faz a efetividade da magia de Umbanda. E aí existe aí a intenção de que se tenha mais respeito com os nossos guias e protetores espirituais, principalmente os que atuam na esquerda. É comum as pessoas entrarem no terreiro e a primeira gira que elas vêm frequentar é uma gira de esquerda e com problemas materiais. E aí achando que o guia tem a obrigação de ajudá-los, sabendo que, primeira coisa, ele é o ente iluminado, ele é um ente que está iluminado, com uma consciência maior, mas ele tem ação em sua vida a partir do momento que você permite que a ação ocorra. Não é uma coisa... e aí ele depende muito mais de você ter essa consciência do que, de repente, ele fazer uma coisa mirabolante para que você possa atingir o seu objetivo. Então, lembre-se que a magia de Umbanda, ela tem sim os saltos conscienciais, tem a sua legitimidade, é realizadora. Eu sou um ativador assíduo de magia, né? Magias para que de todos os fins divinos, enfim, fé, amor, conhecimento, enfim, todos os fins. E hoje eu consigo entender que quando o guia me passa um espaço para mim ativar com os elementos, para mim colocar, o salto consciencial, o que determina é que se aquela magia vai ser efetiva ou não, não é o espaço em si ou os elementos, mas sim o meu poder de consciência e observação. Entendendo um pouco mais sobre o que eu estou falando de salto quântico, salto da consciência, por que quando a pessoa entra no espaço mágico, né, e ela está, por exemplo, sobrecarregada com algum espírito desequilibrado, aquilo tem uma movimentação? Porque toda vez que você observa o movimento, isso fisicamente falando, sobre os auspícios da física, você observa um átomo, ele já não é a mesma coisa do que antes de ser observado. Ele já assume uma outra posição, uma outra percepção. Então, por quê? Porque existe uma força com calor
com, com irradiação que faz com que ele se mude e você tenha a percepção sua no momento que você está observando. E ele muda a condição dele. Ele vai para um outro ponto com referência no olho do observador. Trazendo um pouco para o lado espiritual da coisa, quando a pessoa entra no espaço mágico e começa a ser trabalhado, a condição dela muda sim, porque existe uma. Só pelo fato dela estar num campo diferente. Só pelo fato dela estar com essa intenção e movendo energia e movendo irradiação para que seja solucionado um problema ou atingir alguma condição. Então, isso nos permite, por exemplo, entender que para que a magia seja efetiva, basta a pessoa querer. Basta a pessoa observar o campo vibracional dela e através dessa observação colocar força na intenção, força no pensamento e irradiar realmente para aquele campo, para que aquela condição se aqueça e mude e faça uma passagem de uma condição para outra. Por que a gente utiliza muito dentro da Umbanda a questão da reforma íntima? Porque tudo que você vivencia é consequência. Mas a consequência não é a raiz do problema. E a magia de Umbanda, quando ela começa a atuar, quando o espaço mágico começa a atuar, quando a oferenda começa a atuar, quando o ritual começa a atuar, ela já de cara promove uma mudança aí. E mudança que faz com que a gente comece a ter um campo de percepção diferente. Começa a tomar cuidado. Por isso que tomar cuidado com relação à consciência disso. A consciência do porquê do problema. Então, muitas vezes, o espaço mágico, a magia é ativada e qual que é o efeito que ela faz? De forma inconsciente para muitos, que você tenha a noção do que está acontecendo e você tome atitudes diferentes. Só que isso é tão sutil e é tão sutil e muitas vezes tão imediato que você atribui aquele espaço específico, aquele ritual específico. Lembrando que o ritual, a magia, a realização do campo de Umbanda, ela depende sim da questão da consciência. Então, voltando ali para o nosso espaço mágico, para a vibração do elemento, quando eu ativo o espaço, coloco o elemento em um espaço multifacetado, multidirecional, com muitos símbolos, multissimbólico, cada elemento vai ter uma atuação diferente.
e vai atingir um grau de mexida consciencial de forma diferente. Uns mais rápido, então é aquela sensação, por exemplo, da pessoa que está com algum problema físico e ele entra no espaço mágico e tem a sensação fisicamente daquilo, né? Então tem muitas pessoas que têm aí, entra no espaço mágico, começa o trabalho do guia, e ele, quando ele faz aquela chamada puxada, a pessoa acaba vomitando, né? Então esse fato mostra que sim, é o campo emocional que está abalado e eu não consigo pôr para fora, eu não consigo nem engolir e nem expressar. E é claro que se isso não é cuidado de forma rápida, consciente e organizada, isso pode levar a outras complicações, como por exemplo, uma úlcera, uma gastrite, tá certo? E o espaço mágico, no que está mais fisicamente, ou seja, mais à flor da pele, quando você entra no espaço, tem sim tem uma mudança imediata. Então você pode sentir aí um desconforto quanto está no espaço, mas à medida que o guia vai falando e vai conscientizando a pessoa, você, aquela sensação vai indo embora. Então a gente só consegue trabalhar aquilo que você tem consciência. A magia de Umbanda, a magia divina, ela tem por finalidade trazer essa consciência para que exista a consequência positiva daquilo, a consequência organizadora daquilo. Cada elemento, ele tem sim uma regência divina, mas ele atua de forma cétropro-vibracional, ou seja, em cada vibração ele vai ter uma atuação diferente, em um campo diferente, de forma diferente. Uma das funções da vela é aquecer aquele campo de forma a abrir a faixa vibratória que aquele elemento vai atuar. Tá certo? A ideia falando um pouco da vela agora, a ideia da vela colorida, né, é a ideia do arco-íris. Então, o sol ele bate na água, né, na chuva, e dependendo da faixa de aquecimento, do quanto o sol está aquecendo naquele grau, as luzes são diferentes, as cores são diferentes. E por isso o arco-íris a gente tem algumas cores aí. Então, trazendo para a Umbanda, para a espiritualidade, você... É claro que existe sim o conceito de cada vela para o orixá, e o orixá tem aquela cor, mas trazendo para o conceito magístico, cada cor de vela, ela vai determinar qual é a faixa de irradiação que a chama vai ter.
É claro que isso é um conceito básico que muitos umbandistas já, já puderam vivenciar em cursos de teologia, desenvolvimento mediúnico, enfim, mas só para você ter uma noção que a magia de Umbanda ela é muito maior do que aquele espaço mágico. Existem outras referências aí que não só dentro do ritualístico, né, do ritual de Umbanda, então da prática do terreiro, de você ir lá e participar de uma gira e participar de um terreiro, que estão presentes em nossa Umbanda. Tá certo? Então, a ideia da magia de Umbanda, e é claro que, voltando depois que você entra no espaço, você recebe uma cópia astral daquele espaço e ele começa a atuar na sua vibração, você também tem uma vibração diferente, existem cores diferentes que cada chakra atua. Trazendo um pouco para o chakra, por que que, o que muda? O que muda a vibração do chakra? É o campo, é o salto que aquele chakra tem com relação ao todo. Então é claro que algumas vertentes espiritualistas determinam uma cor para cada chakra, mas é importante saber que aquela cor é multivibracional também. Então, por esse princípio, a gente entende por que os chakras recebem vibrações de orixás diferentes. E por que cada vida, é claro, que o meu chakra coronário, ele não muda, porque a gente acredita que, sendo filho do orixá ancestral, né, esse orixá ancestral, ele passa com você de vida a vida e ele vai te acompanhar por toda a eternidade. Mas por que muda a condição dos chakras de frente e o chakra juntó? E em cada vida um orixá te ampara. Pelo grau de irradiação que você atinge ou que precisa atingir. E aí, isso é magia pura. Quando eu atuo num espaço mágico, quando eu atuo em uma oferenda sagrada, quando eu atuo numa oração, é essa ativação que se tem. Aí você pode me perguntar, mas Franz, como que eu faço para ter a total controle, total efetividade, total resposta da minha magia, do meu trabalho, enfim. Consciência. Uma dica que eu dou para vocês é: pegue um elemento, como eu fiz, por exemplo, com o limão, o elemento limão. E aí você vai cientificamente pesquisar funções do limão. E aí você pode ver, por exemplo, qual é as funções dele em contato com o corpo, né? Quando você toma, quando você põe em contato com você biologicamente falando.
e você comece a fazer referências elementais no espiritual, com relação ao orixá. Monte um espaço mágico, com aquele elemento, com uma vela, com algum símbolo que você consiga fazer uma relação aí com o limão, por exemplo. E ative. E você começa a ter consciência da onde que aquilo está atuando e por que você está ativando aquilo. E aí você vai conseguir ter uma efetividade consciencial e atingir e receber o melhor que aquilo pode te trazer. Então, embora a magia divina, embora a gente entenda que, de certa forma, o mundo espiritual é uma coisa mística. Quando eu falo de magia, eu falo, já me remete a alguma coisa mirabolante, uma coisa mais como um milagre, vamos por assim. A magia é extremamente matemática, ou seja, exata, extremamente efetiva quando se tem a consciência para onde vai direcionar. Tá certo? Então, eu vou dar um workshop em breve aí, em algumas semanas, sobre magia e umbanda. Aqueles que tiverem interessados, entrem em contato com a gente pelo site cjsp.com, lá tem o nosso endereço, nosso número, pelos e-mails, umbandaconsciente@gmail.com, para que a gente possa dar continuidade e começar talvez um trabalho sobre a magia de Umbanda. Independente se você é umbandista ou não, vamos trazer isso, o divino, entender aonde o divino atua e poder fazer grandes feitos aí na consciência, né? Quando eu falo de magia de Umbanda, eu não quero dizer uma magia profana, né? Eu estou falando de magia consciencial, magia que te eleva o grau vibratório, né? Então não vou falar de magias profanas negativas. É claro que a gente tem métodos aí para ativar, trabalhar e bloquear e cortar tais vibrações negativas que provêm de magias negativas, mas a nossa intenção é entender como funciona a coisa para que essa ferramenta seja cada vez mais presente na vida do umbandista, no adepto da Umbanda, e que o seu trabalho para si mesmo com relação à consciência seja mais efetivo. Então, vou dar esse workshop aí, eu tô me organizando. Talvez no próximo programa eu já tenha uma data aí para falar dessa magia de Umbanda, tá certo? Fora isso, pessoal, só o último recadinho. Nós começamos a fazer alguns vídeos falando de espiritualidade. Então o vídeo ele tá no nosso canal do YouTube, chama Instituto Plenitude. Tá certo? Instituto Plenitude. Ou aqueles que eu andei postando em alguns grupos, alguns vídeos aí, a gente já tá com 4 vídeos amadores, mas com uma ideia de conscientização espiritual, não necessariamente direcionado só para a Umbanda, mas com relação com a ideia de trazer uma consciência que o espírito faz parte sim, e cada vez mais que a gente aceita o lado espiritual, não de forma mais mística, mas sim
de uma forma natural sob a consciência, a gente tem outros acessos, a gente conscientiza de quem somos nós e a gente pode ter uma vida em paz. Tá bom, pessoal? Axé, até a próxima quarta-feira. Obrigado pela audiência. Até. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.